Ele é dono de um dos hotéis mais luxuosos do país, mas ninguém sabia disso quando ele chegou de roupas surradas, pedindo abrigo da chuva. O que aconteceu em seguida deixou todo mundo sem palavras. Thomas Hargrove ficou parado na frente do espelho por um longo tempo. Não era o reflexo que o incomodava, era o estranho que olhava de volta para ele. Roupas surradas, barba por fazer, cabelo despenteado, uma mochila velha no ombro. Dr. Cláudio tinha feito um trabalho cuidadoso demais. Ninguém reconheceria ali o homem que assinou os contratos mais importantes do setor hoteleiro do país nos últimos 30 anos. Tem certeza disso? Dr. Cláudio perguntou pela terceira vez, ajeitando o colarinho do próprio terno enquanto observava Thomas do canto do quarto. Tenho, Thomas respondeu sem tirar os olhos do espelho. Preciso ver com os meus próprios olhos o que está acontecendo lá dentro. Cláudio suspirou. Conhecia Thomas há mais de 20 anos. Sabia que quando ele tomava uma decisão, não havia argumento que mudasse. Eu fico de fora observando, qualquer coisa você me liga. Thomas pegou a mochila, colocou no ombro e saiu sem mais uma palavra. O Hargrove Grand ficava a 15 minutos a pé do apartamento onde Thomas estava hospedado sob nome falso. Era o hotel mais importante da rede. 5 estrelas, 320 quartos, restaurante premiado, spa completo. Ele tinha colocado cada tijolo daquele prédio com a própria determinação durante anos. A esposa dele, Mariana, havia escolhido pessoalmente cada detalhe da decoração do saguão principal. Cada quadro, cada luminária, cada flor nos vasos da entrada. Ela dizia que um hotel de verdade precisava ter alma, não apenas estrutura. Mariana havia partido 2 anos antes, e desde então Thomas percebeu que havia se afastado demais. Dos negócios, das pessoas, da realidade. Vivia assinando relatórios sem ler, aprovando decisões sem questionar, confiando em números que talvez não contassem a história inteira. Foi quando os comentários começaram a aparecer. Hóspedes reclamando do atendimento. Funcionários antigos pedindo demissão sem explicação. Uma sensação crescente de que algo estava podre por dentro, bem no centro daquilo que ele e Mariana tinham construído juntos. Aí veio a decisão, ver com os próprios olhos, sem câmeras, sem avisos, sem a proteção do sobrenome. A chuva começou quando ele ainda estava a 2 quarteirões do hotel. Uma chuva forte, daquelas que molham até os ossos em questão de segundos. Thomas apressou o passo, a mochila velha encharcando, as roupas grudando no corpo. Quando chegou à entrada de serviço lateral do Hargrove Grand, estava completamente encharcado. Bateu na porta metálica 2 vezes. Felipe Andrade abriu com o rosto fechado de quem foi interrompido no meio de algo importante. Olhou Thomas de cima a baixo com aquela expressão que dispensa palavras. A expressão de quem já decidiu tudo antes de ouvir qualquer coisa. Não pode ficar aqui, Felipe disse, já fechando a porta. Só preciso me abrigar da chuva por alguns minutos. Thomas respondeu com calma. Aqui é área restrita. Vá embora. A porta fechou. Thomas ficou parado na chuva, ouvindo o som da água batendo no asfalto ao redor. Respirou fundo. Não era raiva o que sentia, era algo mais pesado. Era a confirmação de que o problema era real. Caminhou até a entrada principal. As portas de vidro se abriram automaticamente e ele entrou. O saguão era exatamente como Mariana havia deixado. As luminárias douradas, os arranjos de flores brancas no balcão, o piso de mármore que refletia tudo como um espelho. Por um segundo, Thomas quase esqueceu o disfarce. Quase sentiu o peso de tudo aquilo como seu mesmo. Durou pouco. 2 atendentes do balcão de recepção o viram ao mesmo tempo. O mais jovem deu uma cotovelada no colega e os 2 trocaram um olhar rápido, o tipo de olhar que Thomas conhecia bem. O olhar de quem está prestes a fazer alguém se sentir pequeno. Senhor. O mais alto se aproximou com passos rápidos, o sorriso completamente ausente. O senhor precisa de alguma coisa? Queria apenas sentar por alguns minutos enquanto a chuva passa. Thomas disse.
Isso não é possível. Este é um hotel de alto padrão. Temos hóspedes. Entendo, mas estou encharcado e preciso pedir que o senhor se retire. A voz era firme, alta o suficiente para que alguns hóspedes que passavam pelo saguão ouvissem e olhassem. Thomas notou os rostos curiosos, alguns com expressão de desconforto, nenhum dizendo nada. Foi nesse momento que André Santos apareceu, gerente-geral do Hargrove Grand, há 4 anos. Thomas o havia contratado pessoalmente, baseado num currículo impecável e numa entrevista onde André havia falado sobre excelência no atendimento com uma convicção que parecia genuína. Agora ele atravessava o saguão com aquele passo seguro de quem manda no ambiente, terno ajustado, expressão controlada, avaliando a situação com um olhar clínico. André chegou perto, olhou Thomas por 2 segundos e virou para o atendente. "Resolve isso", disse baixinho, com uma frieza que dispensava explicação. Depois virou as costas e foi embora, como se Thomas fosse um problema menor demais para merecer atenção direta. Thomas sentiu algo se mexer por dentro. Em 30 anos de negócios, havia demitido pessoas por menos do que aquilo, mas ficou quieto. Saiu sem pressa, como alguém que já esperava por aquilo. Do lado de fora, encontrou um banco de metal na calçada, bem em frente à entrada principal do hotel. Sentou. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. Dali, conseguia ver o movimento do saguão através do vidro. Hóspedes bem vestidos, entrando e saindo, malas sendo carregadas, sorrisos sendo distribuídos com generosidade para quem parecia merecer. Ficou ali por quase 1 hora, observando, pensando, sentindo o peso de cada detalhe. Foi quando ouviu passos se aproximando. "O senhor está bem?" A voz era direta, sem cerimônia. Thomas levantou os olhos. Uma mulher parada na sua frente, ainda de uniforme do hotel, uma bolsa no ombro, claramente no fim do turno, olhos escuros, expressão séria, mas sem nenhum traço de julgamento no rosto. Só uma pergunta honesta, daquelas que as pessoas fazem quando realmente querem saber a resposta. "Estou", Thomas respondeu. Ela não foi embora. Olhou para o banco, para a chuva, para as roupas encharcadas dele. "O senhor está sentado na chuva na frente de um hotel que não deixou o senhor entrar." Fez uma pausa. "Não parece que está bem." Thomas quase sorriu. "É mais complicado do que parece." "Quase tudo é." Ela colocou a bolsa no chão, abriu e tirou uma garrafinha de água e um pacote de biscoito. Estendeu para ele sem fazer drama, sem aquele gesto exagerado de quem quer ser visto fazendo uma boa ação. Fez como quem oferece algo para um conhecido de longa data. Natural, simples. "Não precisa", Thomas começou. "Eu sei que não precisa", ela disse. "Mas eu quero." Sentou no outro canto do banco. Ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo o barulho da rua. Depois ela falou, ainda olhando para a frente. "Meu nome é Juliana. Trabalho aqui dentro." "Eu sei", Thomas disse. Ela virou para ele com uma sobrancelha levantada. "Vi o uniforme", ele explicou. Juliana olhou para o hotel por um momento, com uma expressão que Thomas não conseguiu decifrar completamente. Havia algo ali. Cansaço, talvez. Ou aquela tristeza específica de quem carrega peso demais e já aprendeu a não mostrar. "Sinto pelo que aconteceu lá dentro", ela disse. "Não deveria ter sido assim." Thomas a olhou com atenção. Ela não sabia quem ele era. Não estava tentando impressionar ninguém. Estava apenas sendo o que era, no final de um dia de trabalho, sentada num banco de calçada ao lado de um estranho encharcado. "Como você se chama?" ela perguntou. "Thomas", ele respondeu. Ela assentiu, como se o nome fizesse todo o sentido do mundo. Ficaram mais um tempo ali, conversando sobre nada e sobre tudo, enquanto a garoa finalmente parava e o céu começava a abrir. E Thomas Hargrove, dono de um dos maiores grupos hoteleiros do país, sentado num banco de calçada na frente do hotel que ele mesmo construiu, pensou na esposa.
Pensou nos anos que havia desperdiçado longe da realidade e entendeu uma coisa com uma clareza que nenhum relatório jamais havia conseguido entregar. Às vezes, a pessoa mais importante do lugar é exatamente aquela que ninguém está olhando. Thomas não dormiu bem. Ficou deitado no quarto do apartamento alugado, olhando para o teto, com a cabeça cheia de imagens do dia anterior. A porta fechada na sua cara. O olhar de André Santos dispensando o problema com 2 segundos de atenção. E depois Juliana, sentada no banco da calçada, oferecendo biscoito e água como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eram realidades tão opostas que pareciam impossíveis de existir no mesmo lugar. Mas existiam, no mesmo hotel, no mesmo turno, no mesmo dia. Levantou cedo, pegou as roupas surradas, colocou a mochila velha no ombro e saiu. Tinha muito mais para ver. O plano era simples. Dr. Cláudio havia providenciado um crachá falso de fornecedor terceirizado, o tipo que circula em hotéis grandes sem que ninguém questione muito. Nome fictício, empresa fictícia. Tudo dentro do possível para garantir acesso aos bastidores sem levantar suspeita. Thomas conhecia cada corredor daquele hotel de memória. Sabia onde ficavam as câmeras, os pontos cegos, as áreas de serviço que os hóspedes nunca veem. Era exatamente nesses lugares que a verdade costuma morar. Entrou pela entrada de serviço com o crachá na mão. Um funcionário novo mal olhou para ele. Apenas acenou com a cabeça e continuou empurrando um carrinho de roupas de cama. Thomas passou direto. Os bastidores do Hargrove Grand eram um mundo completamente diferente do saguão de mármore e flores brancas. Corredores estreitos com iluminação fria, o cheiro de produto de limpeza misturado com café passado faz horas, caixas empilhadas, equipamentos encostados na parede. Era aqui que o hotel realmente funcionava, onde as pessoas trabalhavam de verdade, longe dos sorrisos ensaiados e dos uniformes impecáveis da recepção. Thomas caminhou devagar, observando tudo. Viu 2 funcionários da cozinha discutindo o cardápio do dia com um cansaço que não era de hoje. Viu uma moça nova dobrando toalhas num ritmo mecânico, fone de ouvido tampando o mundo. Viu um homem mais velho consertando uma porta com as ferramentas erradas, porque as certas nunca chegavam do almoxarifado. Detalhes, pequenos. Mas Thomas sabia que hotel se faz de detalhe. Foi quando ouviu vozes no depósito de insumos no fundo do corredor. Uma conversa em tom baixo, apressada, do tipo que para quando alguém chega perto. Thomas diminuiu o passo. Encostou na parede, do lado de fora da porta entreaberta, e ouviu. A voz de André Santos era inconfundível. Firme, controlada, com aquele tom de quem está acostumado a mandar. O combinado era até o dia 15, André disse, não até o fim do mês. Eu sei, a outra voz respondeu nervosa, mas o fechamento atrasou. Semana que vem, com certeza. Semana que vem não serve, você sabe como funciona isso. Se atrasa daqui, atrasa em tudo. Houve uma pausa. Thomas ficou imóvel. Tá bom. A outra voz cedeu. Até quinta-feira. Isso, André respondeu. E a conversa acabou assim, seca, rápida, como quem já fez aquilo tantas vezes que nem precisa mais de muito palavreado. Thomas ouviu passos se afastando dentro do depósito. Esperou. Depois caminhou como se nada tivesse acontecido. Havia chegado como suspeitava. André Santos não estava apenas gerenciando mal o hotel. Estava usando o hotel, e provavelmente havia anos. Continuou pelo corredor, processando o que havia ouvido, quando uma voz suave o surpreendeu pelo lado. O senhor está perdido? Era uma senhora de cabelos grisalhos, presos num coque simples, uniforme de camareira. Um carrinho de limpeza ao lado. Olhos pequenos e atentos, daqueles que viram muita coisa e aprenderam a guardar. Sou fornecedor, Thomas disse, mostrando o crachá. Ela olhou para o crachá, depois para ele, com uma expressão que deixava claro que não havia nascido ontem. Fornecedor de quê?
Equipamentos de lavanderia. Ela assentiu devagar, sem parecer totalmente convencida, mas sem pressionar. O almoxarifado fica no outro lado. Esse corredor vai dar na área de manutenção. Obrigado, Thomas disse. Ela já ia embora quando virou. O senhor almoçou? Thomas piscou. Ainda não. Tem marmita sobrando no cantinho dos funcionários. Pode pegar. Ninguém vai reclamar. Disse isso com a naturalidade de quem cuida de todo mundo sem fazer questão de ser notada por isso. Thomas ficou olhando para ela por um segundo. Como a senhora se chama? Celeste, ela respondeu, e empurrou o carrinho pelo corredor como se aquilo fosse apenas mais um momento num dia longo de trabalho. Thomas foi até o cantinho dos funcionários, pegou a marmita, sentou numa cadeira plástica encostada na parede e ficou ali, comendo devagar, ouvindo o barulho do hotel funcionando ao redor. E pensando em Dona Celeste, que em 2 minutos havia feito mais por ele do que a maioria das pessoas faz em uma vida inteira. A tarde foi chegando. Thomas circulou mais, observou mais, anotou mentalmente tudo que precisava anotar. E então, no corredor que dava para a entrada da recepção, ouviu uma voz que reconheceu imediatamente. Era Juliana. Mas o tom era completamente diferente do banco da calçada na noite anterior. Havia tensão ali. Thomas se aproximou o suficiente para ver sem ser visto. André Santos estava parado na frente de Juliana, com aquela postura de quem ocupa mais espaço do que precisa. 3 outros funcionários estavam por perto, fingindo que não estavam ouvindo, mas ouvindo cada palavra. Você sabe o que aconteceu ontem, André disse, a voz baixa, mas cortante. Sei, Juliana respondeu firme, e achou que foi uma boa ideia. Achei que foi a coisa certa. André deu um passo na direção dela. Não era uma ameaça física, mas era intimidação, e Thomas reconheceu isso imediatamente. Juliana, esse hotel tem um padrão, tem uma imagem. Quando você traz problema para dentro, você afeta todo mundo. Entendeu? O que eu fiz foi oferecer água para uma pessoa que estava encharcada na calçada. Ela respondeu sem desviar o olhar. Se isso afeta a imagem do hotel, então o problema não é meu. O silêncio que se seguiu foi pesado. André olhou para ela por um momento longo, com aquela expressão de quem está calculando. Depois falou devagar, para que cada palavra chegasse com o peso pretendido. Mais uma vez, e a gente vai ter uma conversa diferente dessa. Virou as costas e foi embora. Os outros funcionários desviaram o olhar. Juliana ficou parada por um segundo, respirando fundo. E Thomas viu o exato momento em que ela decidiu não deixar aquilo chegar ao rosto. Endireitou o uniforme, pegou a prancheta que estava na bancada e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Thomas ficou imóvel no corredor por um tempo que não soube medir. Havia visto muita coisa naquele dia. Havia confirmado suspeitas sérias sobre André Santos. Havia encontrado em Dona Celeste uma lealdade silenciosa que o hotel não merecia e ela entregava assim mesmo. Havia visto Felipe fechar a porta na chuva sem pensar 2 vezes. Havia visto 2 atendentes tratar um hóspede como estorvo. Mas o que realmente ficou, foi aquela cena no corredor. Juliana com a voz firme, sem tremer, sem ceder, defendendo uma atitude simples como se fosse o centro de tudo. Porque para ela, era. De volta ao apartamento, Thomas ligou para Dr. Cláudio. Ficou em silêncio por um momento antes de falar. É pior do que eu pensava, disse. Mas tem uma pessoa lá dentro que vale mais que todo o resto. Cláudio esperou. Amanhã eu volto, Thomas completou. Ainda não vi tudo o que preciso ver. E desligou. Ficou sentado na beira da cama, no escuro, com a foto de Mariana na mesinha do lado. Olhou para ela por um longo tempo. Você teria gostado dela, ele disse baixinho. Muito. Amanhã começou com neblina, daquelas que cobrem tudo devagar, sem pressa, como se o dia ainda estivesse decidindo que forma ia tomar. Thomas saiu cedo,
antes do movimento, com a mochila no ombro, e aquela sensação crescente de que cada hora dentro daquele disfarce revelava algo que nenhum relatório jamais conseguiria colocar em palavras. Dr. Cláudio havia ligado na noite anterior, depois que Thomas desligou o telefone de forma abrupta. Deixou uma mensagem curta. Só me avisa se precisar. Estou aqui. Era assim que Cláudio funcionava. Sem pressão, sem perguntas desnecessárias. Thomas havia escolhido bem quando o colocou ao seu lado décadas atrás, numa época em que ainda estava construindo tudo do zero, quando o Hargrove Grand não passava de uma planta arquitetônica numa mesa de reunião, e um sonho que Mariana jurava que ia se tornar real. Ela sempre soube antes de todo mundo. Essa era uma das coisas que Thomas mais sentia falta. Não era a presença, embora a presença fizesse falta demais. Era aquela capacidade dela de enxergar o que ainda não existia e já tratar como se fosse inevitável. O hotel ia dar certo porque Mariana dizia que ia dar certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Thomas parou na calçada, olhou para a fachada do Hargrove Grand por um momento e continuou andando. Juliana estava na calçada quando ele chegou. Não era o turno dela ainda, mas ela estava ali, com um café na mão, sentada no mesmo banco de metal da noite anterior, olhando para o movimento da rua com aquela expressão de quem tem muito na cabeça e aprendeu a carregar em silêncio. Ela o viu de longe e não esboçou surpresa. Apenas acenou com a cabeça como quem esperava. Voltou, ela disse. Voltei, Thomas confirmou, sentando no outro canto do banco. Ela estendeu um café para ele sem perguntar. Thomas aceitou. Ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo o barulho da cidade acordando ao redor. Era um silêncio confortável, daqueles raros entre pessoas que se conhecem há pouco, mas que por alguma razão dispensam a necessidade de preencher o ar com palavras. Você sempre chega antes do turno? Thomas perguntou. Juliana deu um sorriso de canto. Quase sempre. Minha mãe acorda cedo e depois eu não consigo dormir de qualquer forma. Prefiro vir para cá, tomar um café, organizar a cabeça antes de entrar. Organizar a cabeça para quê? Ela olhou para o hotel por um momento. Para aguentar o que vier. Thomas sentiu o peso daquela frase. Não era drama. Era a fala de alguém que já havia aprendido que alguns dias são mais difíceis que outros e que a melhor estratégia é chegar preparada. Sua mãe mora com você? Ele perguntou. Mora. Só nós duas. Ela tomou um gole de café. Ela teve um problema de saúde há alguns anos. Nada que impeça ela de viver bem, mas precisa de acompanhamento, medicação, consultas. Então sou eu que cuido de tudo. Disse isso sem vitimismo, sem pedir reconhecimento. Era apenas um fato da vida dela, posto na mesa com a mesma naturalidade com que alguém fala do tempo. E você cuida de tudo isso sozinha? Thomas perguntou. Sozinha. Ela pausou. Meu pai foi embora quando eu tinha 12 anos. Nunca mais voltou. Minha mãe trabalhou a vida inteira para me criar, e quando foi a vez de eu cuidar dela, não ia ser diferente. E Thomas não disse nada. Às vezes, o silêncio é a resposta mais honesta que existe. Esse emprego, ela continuou olhando para o hotel, não é só emprego, é o que mantém a casa, paga a medicação dela, paga o plano de saúde. Se eu perder isso aqui... Ela não terminou a frase. Não precisava. E ali estava. A semente que Thomas havia intuído na noite anterior. Juliana não ficava naquele hotel porque era fácil. Ficava porque precisava. E mesmo precisando, mesmo com tudo que tinha a perder, havia sentado num banco de calçada ao lado de um estranho e oferecido o que tinha sem pedir nada em troca. Havia enfrentado André Santos no corredor sem piscar. Havia dito que a coisa certa era a coisa certa, independente do preço. Thomas olhou para ela de lado, tentando não deixar aparecer no rosto o que estava sentindo por dentro. Você tem medo de perder o emprego? Ele perguntou. Ela virou para ele com um olhar direto. Todo dia. E mesmo assim fez o que fez ontem. Sim. Por quê?
Ela ficou um momento em silêncio, como se estivesse procurando a resposta certa. Mas quando falou, foi simples. Porque minha mãe me criou assim. Ela dizia que a gente não escolhe o que acontece com a gente, mas escolhe como trata os outros. E essa escolha diz tudo sobre quem a gente é. Thomas sentiu algo apertar no peito. Mariana dizia algo parecido, não com as mesmas palavras, mas com o mesmo significado. Era o tipo de coisa que parece simples quando você ouve pela primeira vez e vai ficando mais pesada com o tempo, quando você percebe o quanto é difícil de viver na prática. Ficaram mais um tempo ali. Juliana precisava entrar em alguns minutos. Thomas perguntou sobre o hotel, com cuidado, sem revelar que conhecia cada canto daquele lugar melhor do que qualquer pessoa viva. Ela foi falando, devagar, sobre o trabalho, sobre os hóspedes, sobre as coisas pequenas do dia a dia que fazem uma recepcionista decidir se aquele lugar vale o esforço ou não. E então, quase sem querer, ela disse uma coisa que Thomas não esperava. Tem uma coisa nesse hotel que nunca me pareceu certa, ela disse olhando para o café na mão. Uma coisa que eu vi há alguns meses e que não consigo tirar da cabeça. Thomas manteve o rosto neutro. O que foi? Ela ficou em silêncio por um segundo longo. Depois balançou a cabeça. Não é o momento. Não conheço o senhor bem o suficiente. E levantou, jogou o copo vazio na lixeira ao lado do banco, ajeitou o uniforme e disse: Até mais, seu Thomas. Entrou no hotel sem olhar para trás. Thomas ficou no banco, com o café esfriando na mão, processando cada palavra daquela conversa. Havia algo. Juliana havia visto algo. E não era o tipo de pessoa que falava de qualquer coisa sem ter certeza do que estava dizendo. O que ela sabia? Quanto sabia? E por que ainda não havia falado com ninguém? Essas perguntas ficaram com ele durante toda a manhã. A reunião aconteceu perto do meio-dia. Thomas estava nos bastidores, perto da área de manutenção, quando ouviu a voz de André Santos vindo da sala de supervisão. A porta estava entreaberta. Thomas se posicionou a uma distância segura, onde conseguia ouvir sem ser visto. André estava com 2 funcionários da recepção. A conversa durou pouco, mas cada palavra tinha um peso específico. A Juliana está se tornando um problema, André disse. Ela questiona demais, fala demais, e agora está trazendo gente de fora para dentro do hotel, sem autorização. Fez uma pausa. Quero que vocês prestem atenção em tudo que ela faz. Qualquer deslize, qualquer coisa fora do protocolo, me avisam na hora. Os 2 funcionários assentiram em silêncio. E não precisam contar para ela que estão prestando atenção, André completou. A reunião acabou. Thomas ficou imóvel por um momento. André não estava apenas intimidando Juliana. Estava armando algo, construindo um caso contra ela tijolo por tijolo, esperando o momento certo para usar. E Thomas sabia, por experiência de décadas nos negócios, que esse tipo de construção raramente termina bem para quem está no lado mais fraco. O problema era que Juliana não sabia que estava sendo observada. E Thomas não podia avisar sem revelar quem era. Foi Dona Celeste quem o encontrou no corredor naquela tarde. Ela empurrava o carrinho de limpeza com aquela eficiência tranquila de quem faz a mesma coisa há tanto tempo que o corpo executa sozinho enquanto a cabeça vai para outro lugar. Quando viu Thomas, diminuiu o passo. Fornecedor de lavanderia de novo? Ela perguntou com um leve sorriso que deixava claro que não havia acreditado nessa história desde o primeiro dia. Thomas quase sorriu de volta. Algo assim. Ela parou o carrinho, olhou para os 2 lados do corredor, depois para ele. O senhor está prestando atenção em coisas que não são de lavanderia. Era uma afirmação, não uma pergunta. Estou tentando entender como esse hotel funciona de verdade, Thomas disse com cuidado. Dona Celeste ficou em silêncio por um momento. Depois falou com a voz baixa e firme de quem escolhe cada palavra antes de soltar. Esse hotel tinha uma alma.
Tinha um jeito de tratar as pessoas que fazia a diferença. Eu trabalho aqui há 18 anos. Vi esse lugar ser construído. Vi ele crescer. Ela pausou. E estou vendo ele mudar nos últimos anos de um jeito que dói. Mudar como? Thomas perguntou. Quando o dono está longe, ela disse, olhando diretamente para ele. Os outros acham que podem fazer o que quiserem. Thomas sentiu aquela frase pousar com todo o peso que tinha. Dona Celeste não sabia com quem estava falando. Ou talvez soubesse mais do que deixava aparecer. Era impossível ter certeza. E a Juliana? Ele perguntou, testando. Dona Celeste suspirou fundo. A Juliana é a melhor pessoa que tem nesse hotel. Trabalha duro, não faz média com ninguém, trata hóspede pobre igual a hóspede rico. Fez uma pausa. E é exatamente por isso que está na mira de quem não suporta ver alguém assim por perto. Ela corre risco de perder o emprego? Dona Celeste olhou para ele por um segundo longo. Se o senhor está perguntando isso, então já sabe a resposta. Empurrou o carrinho e continuou pelo corredor sem mais uma palavra. Thomas ficou parado naquele corredor estreito, com o cheiro de produto de limpeza ao redor e o barulho abafado do hotel funcionando em todos os andares, acima da sua cabeça. Pensou em Juliana no banco da calçada falando sobre a mãe, sobre a escolha de como tratar as pessoas, sobre aquela coisa que havia visto no hotel e que não conseguia tirar da cabeça. Pensou em André Santos, construindo uma armadilha tijolo por tijolo. Pensou em Dona Celeste, dizendo que o hotel tinha uma alma e estava perdendo. E pensou em Mariana, que havia escolhido cada detalhe daquele saguão com cuidado, que havia dito que um hotel de verdade precisava de alma, não apenas estrutura. Tirou o telefone do bolso e digitou uma mensagem para Dr. Cláudio. Curta, direta. Preciso que você levante tudo sobre André Santos. Tudo, quanto antes. Guardou o telefone. Olhou para o teto do corredor por um segundo. Não era mais sobre uma auditoria. Não era mais sobre entender o que estava acontecendo. Era sobre fazer a coisa certa antes que uma mulher que não sabia o que estava em jogo perdesse tudo por ser exatamente quem era. E Thomas Hargrove havia aprendido, da forma mais dura possível, que quando você sabe que pode agir e não age, o peso disso não vai embora nunca. Dr. Cláudio não demorou. Menos de 24 horas depois da mensagem, ele já tinha o suficiente para mudar tudo. Thomas leu o relatório sentado na beira da cama do apartamento, com a luz do abajur projetando sombras nas paredes, e cada página que virava deixava um silêncio mais pesado que o anterior. André Santos havia chegado ao Hargrove Grand com um currículo impecável e referências que pareciam sólidas. Thomas havia contratado pessoalmente, numa época em que ainda acreditava que entrevista e papel eram suficientes para medir o caráter de alguém. O que o relatório de Cláudio mostrava agora era diferente. Contratos de fornecimento superfaturados, valores desviados em pequenas parcelas, distribuídas ao longo de meses de forma cirúrgica para não levantar bandeira nas auditorias internas. Uma teia construída com paciência e inteligência por alguém que conhecia bem os pontos cegos do sistema. E o pior, havia pelo menos 2 funcionários do setor financeiro envolvidos. Pessoas que Thomas nem conhecia pelo nome. Fechou o relatório. Ficou em silêncio por um longo tempo. Mariana sempre dizia que o maior risco de um negócio não era a concorrência nem o mercado. Era confiar nas pessoas erradas e demorar demais para perceber. Thomas havia demorado. 2 anos longe da realidade do próprio negócio, mergulhado na dor da perda, e esse tempo havia custado caro. Não apenas em dinheiro, em alma, naquilo que o hotel representava. Mas havia algo mais urgente que o relatório. Juliana. André sabia que uma investigação estava se aproximando. Talvez não soubesse os detalhes, mas farejava o perigo com aquele instinto de quem passou anos se protegendo. E quando pessoas assim sentem o chão tremer, a primeira coisa que fazem é encontrar alguém para culpar no lugar delas.
Juliana estava na mira e o relógio estava correndo. Thomas chegou ao hotel mais cedo naquele dia, não pela entrada de serviço, não com o crachá de fornecedor. Ficou do lado de fora, observando o movimento pela janela do café da esquina, com uma xícara de café esfriando na mesa e os olhos fixos na entrada principal. Foi ali que viu Felipe. O segurança saiu pela porta lateral com aquela expressão de quem acabou de passar por algo desconfortável. Parou na calçada, olhou para os lados e então fez algo que Thomas não esperava. Tirou o celular do bolso, olhou para a tela por um momento e guardou de volta sem discar, como alguém que quer ligar para pedir ajuda, mas não sabe ainda se vai fazer isso. Thomas deixou o dinheiro na mesa, saiu do café e se aproximou. "Felipe!" ele chamou. O segurança se virou. Reconheceu Thomas do banco da calçada da noite da chuva. A expressão dele mudou. Havia culpa ali. Thomas reconhecia culpa no rosto das pessoas com facilidade. Era uma das poucas vantagens de décadas lidando com negócios e gente. "Seu Thomas", Felipe disse, sem saber muito bem o que fazer com as mãos. "Está bem?" Thomas perguntou direto. Felipe olhou para os lados. Depois balançou a cabeça de um jeito que queria dizer não, mas saiu como um gesto indefinido. "Tô bem." "Não parece." O jovem ficou em silêncio por um momento. Depois, como quem solta algo que está segurando faz tempo, falou. "Me pediram para assinar um documento essa semana, um relatório sobre uma funcionária, dizendo que eu tinha testemunhado ela cometendo irregularidades." Thomas manteve o rosto neutro. "E você testemunhou?" "Não." A palavra saiu rápida, firme. "Não vi nada disso. Inventaram." "E você assinou?" Felipe baixou a cabeça. "Não sabia o que era direito quando colocaram na minha frente. André disse que era procedimento padrão, que todo mundo estava assinando, que era só uma formalidade." Fez uma pausa longa. "Mas quando cheguei em casa e fiquei pensando, entendi o que tinha feito." Thomas olhou para o jovem. "Vi ali alguém que havia tomado o caminho errado por pressa e medo, mas que a consciência não estava deixando em paz. Era diferente de André. André sabia exatamente o que estava fazendo e fazia assim mesmo. Felipe havia errado sem entender o tamanho do erro." "Esse documento", Thomas disse com cuidado, "é sobre a Juliana?" Felipe ergueu os olhos. "Como o senhor sabe?" "Não importa como eu sei. Importa o que você vai fazer agora." O silêncio que se seguiu foi pesado. Felipe olhou para o hotel, depois para Thomas, depois para o chão. "Se eu voltar atrás, André vai saber que fui eu. E eu tenho família para sustentar. Tenho um filho pequeno." "Eu sei", Thomas disse, "e entendo o peso disso. Então o senhor entende por que eu não posso..." "Entendo o medo." Thomas o interrompeu com calma. "Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que você já sabe o que é certo e que essa pergunta vai continuar te acordando de madrugada até você responder ela de verdade." Felipe não disse mais nada, mas Thomas viu algo mudar no rosto dele. Pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Juliana foi chamada ao setor de recursos humanos naquela tarde. Thomas soube por Dona Celeste, que passou por ele no corredor com o rosto fechado e disse apenas: "Chamaram ela agora, sala do fundo." E continuou empurrando o carrinho sem parar. Thomas ficou posicionado perto o suficiente para ver quando Juliana saiu. Demorou quase 40 minutos. Quando a porta abriu, ela saiu com aquela postura ereta de sempre, uniforme impecável, passos firmes. Mas Thomas conhecia o suficiente sobre pessoas para saber que firmeza de fora nem sempre é o que está acontecendo por dentro. Ela passou pelo corredor, virou a esquina, chegou à área de serviço onde não havia ninguém, encostou na parede e fechou os olhos por alguns segundos. Thomas chegou devagar. "Juliana..." Ela abriu os olhos. Viu ele, e pela primeira vez, desde que se conheceram, não conseguiu segurar completamente o que estava sentindo.
Não foi um choro de desmoronamento. Era aquela coisa mais difícil ainda, quando a emoção aparece nos olhos, mas a pessoa se recusa a deixar cair porque já aprendeu que não pode se dar ao luxo de desmoronar. Me afastaram, ela disse. A voz saiu estável, mas por pouco. Disseram que há relatos de conduta inadequada, que vão investigar. Fez uma pausa. Não fiz nada. Eu sei, Thomas disse. Ela o olhou. Como o senhor sabe? Ele não respondeu. Ela continuou. Tenho contas para pagar. Minha mãe tem consulta semana que vem. Tem medicação no fim do mês. A voz finalmente falhou num ponto pequeno, quase invisível. Se eu perder esse emprego agora, você não vai perder, Thomas disse. Ela o olhou com uma mistura de gratidão e ceticismo. O senhor não pode saber isso. Não posso te explicar agora. Mas preciso que você confie em mim. Juliana ficou em silêncio por um momento longo. Olhou para ele com aqueles olhos que avaliavam tudo sem pressa. Eu não te conheço, seu Thomas. Você apareceu numa calçada há alguns dias. É verdade. E me pede para confiar em você. Estou pedindo. Outro silêncio. Depois ela falou baixinho. Tem uma coisa que eu vi nesse hotel, que eu guardo há meses sem saber o que fazer. Ergueu os olhos para ele. Se eu te contar, você consegue ajudar? Thomas sentiu o peso daquele momento. Estava prestes a ouvir o que Juliana havia visto. O segredo que ela carregava sozinha, enquanto o hotel ao redor dela ia se tornando um lugar cada vez mais distante daquilo que deveria ser. Pode me contar, ele disse. Ela respirou fundo e começou a falar. O segredo de Juliana não era sobre dinheiro, era sobre Mariana. Ela contou devagar, com aquela forma direta de quem passou meses carregando algo pesado e finalmente encontrou alguém para dividir o peso. Algumas semanas antes, durante uma arrumação de arquivos antigos no depósito administrativo, ela havia encontrado uma caixa com documentos que não deveriam estar ali. Cartas manuscritas, projetos, anotações detalhadas sobre cada ambiente do hotel, cada escolha de decoração, cada decisão que havia transformado aquele lugar em algo com alma. No canto de cada folha, a mesma assinatura cursiva e delicada. Mariana Hargrove. Juliana não sabia quem era Mariana. Sabia apenas que aquela caixa havia sido separada por André Santos para ser descartada junto com outros arquivos antigos, como parte de uma modernização do acervo que ele havia ordenado sem consultar ninguém. Juliana havia segurado a caixa antes que sumisse. Guardou no armário do vestiário feminino, sem saber direito o que fazer, sentindo apenas que jogar aquilo fora seria um erro que não teria como desfazer. Não eram só papéis antigos, eram decisões, ideias, anotações feitas à mão por alguém que tinha pensado em cada detalhe daquele lugar. Tinha folhas ali explicando por que a luz do saguão era daquele jeito, por que as flores eram sempre brancas, por que os funcionários deveriam tratar qualquer pessoa como se fosse importante. Era como se alguém tivesse tentado apagar a alma do hotel. E ninguém tivesse percebido. E o pior, aquilo estava sendo jogado fora, como se não significasse nada. Quando ela terminou de falar, Thomas ficou em silêncio por um tempo que Juliana não soube medir. Você ainda tem essa caixa? Ele perguntou. A voz saiu diferente, mais baixa, mais pesada. Tenho. Está no meu armário. Pode me trazer? Ela o olhou por um segundo, depois foi buscar. Thomas ficou parado no corredor com as mãos no bolso e o coração batendo de um jeito que não batia faz tempo. André havia tentado apagar Mariana do hotel, que ela havia ajudado a construir. Não era apenas desvio financeiro, era uma destruição silenciosa de tudo que aquele lugar representava e precisava ser interrompida agora. Quando Juliana voltou com a caixa, Thomas a abriu ali mesmo, no corredor dos fundos, sob a luz fria do teto. Pegou a primeira carta. Reconheceu a letra antes mesmo de ler uma palavra. Aquela caligrafia redonda e inclinada que ele havia amado por décadas,
que havia visto em bilhetes deixados na geladeira, em anotações de viagem, em cartões de aniversário que ele ainda guardava numa gaveta trancada do escritório. Fechou a caixa. Respirou fundo. Obrigado, ele disse para Juliana. Só isso. Ela assentiu, sem perguntar nada. Como se soubesse que havia momentos em que perguntas eram demais. Doutor. Cláudio chegou ao Hargrove Grand na manhã seguinte com uma pasta grossa debaixo do braço e aquele andar seguro de quem sabe exatamente o que está fazendo. Havia sido apresentado à recepção como consultor externo contratado para uma auditoria de processos. Sorriso firme, cartão de visita, credencial em ordem. O tipo de presença que não levanta dúvidas porque foi construída para não levantar. André Santos recebeu doutor. Cláudio na sala de reuniões com aquela simpatia calculada de sempre. Aperto de mão, café na mesa, conversa leve sobre o mercado hoteleiro. Thomas observava de longe, pelos bastidores, acompanhando cada movimento. Viu o exato momento em que André percebeu que algo estava errado. Foi sutil. Uma pergunta de Cláudio sobre os contratos de fornecimento dos últimos 2 anos. André respondeu sem piscar, mas havia algo nos ombros dele que mudou. Uma tensão pequena, quase imperceptível, que Thomas reconheceu porque conhecia esse sinal. Era o sinal de alguém que acabou de entender que a conversa não era o que parecia. Cláudio abriu a pasta. Colocou os documentos na mesa com calma, um por um, sem pressa, sem drama. Apenas os fatos, dispostos em ordem, como peças de um quebra-cabeça que já estava completo. André olhou para os documentos, depois para Cláudio, depois para os documentos de novo. Isso é um mal-entendido, ele disse. A voz ainda controlada, mas com uma rachadura fina que só quem estava prestando atenção conseguia ouvir. Pode ser, Cláudio respondeu com serenidade. É exatamente o que vamos apurar. Dona Celeste foi chamada para uma conversa com Cláudio no início da tarde. Thomas havia pedido que fosse a primeira. Ela entrou na sala pequena reservada para as entrevistas, sentou na cadeira de frente, colocou as mãos no colo e olhou para Cláudio, com aqueles olhos que já viram tudo e não se assustam fácil. Pode falar à vontade, Cláudio disse. Nada do que a senhora disser aqui vai ser usado contra a senhora. Muito pelo contrário, Dona Celeste ficou em silêncio por um momento. Depois começou a falar. E quando começou, não parou mais. 18 anos de observação silenciosa. 18 anos vendo o que acontecia nos corredores, nos bastidores, nas conversas que as pessoas têm quando acham que ninguém está ouvindo. Ela sabia dos contratos superfaturados, sabia dos fornecedores que pagavam para continuar fornecendo. Sabia que 2 funcionários do financeiro, Marcus Dreyer e Paulo Setti, assinavam documentos que não deveriam assinar. Sabia de tudo e havia carregado em silêncio porque tinha medo, porque precisava do emprego, porque não sabia a quem recorrer. Quando terminou, os olhos estavam marejados, não de arrependimento, de alívio. Por que está contando agora? Cláudio perguntou suavemente. Ela pensou por um segundo. Porque apareceu alguém que parecia querer ouvir. Cláudio assentiu. Fechou o caderno. A senhora fez a coisa certa. Ela levantou, ajeitou o uniforme e disse antes de sair: esse hotel foi construído com amor. Merecia ser tratado com amor. E saiu sem mais uma palavra. Felipe bateu na porta da sala meia hora depois. Entrou sem esperar ser chamado, o que Cláudio notou, mas não comentou. O jovem estava com a expressão de quem não dormiu, o uniforme levemente amassado, os olhos carregados de algo que precisava sair. Sentou, colocou um envelope na mesa. É o documento que assinei, ele disse. Quero retirar e quero contar o que realmente aconteceu. Cláudio olhou para o envelope, depois para Felipe. Isso tem consequências. O senhor está ciente? Estou. Ele pausou. Tenho um filho pequeno. Pensei nele a noite inteira. Outro silêncio. E foi exatamente por isso que vim. Thomas, do outro lado da parede, ouviu cada palavra.
Sentiu aquela satisfação específica e rara de ver alguém escolher o caminho certo no momento em que era mais difícil fazer isso. André Santos não esperou pelo fim da tarde. Quando percebeu que Dona Celeste havia entrado na sala de entrevistas e demorado tempo demais para sair, quando viu Felipe atravessar o corredor com o envelope na mão, quando os números não fecharam mais na cabeça dele, ele fez o que pessoas assim fazem quando sentem o chão fugir. Tentou reagir. Entrou na sala, onde Cláudio ainda organizava os documentos, fechou a porta atrás de si e colocou os 2 punhos na mesa com uma força que fez as xícaras de café tremerem. "Eu não sei quem te mandou aqui", ele disse, a voz baixa e tensa. "Mas isso é uma perseguição. Tenho anos de dedicação a este hotel. Tenho advogados. Tenho provas de que tudo que fiz foi dentro dos limites." Cláudio o olhou com a calma de quem esperava exatamente por aquele momento. "Que bom! Então vai ser fácil apresentar essas provas. Você está destruindo a reputação de um profissional sério por causa de..." A porta se abriu e Thomas Hargrove entrou. Não com a mochila velha, não com as roupas surradas, não com a barba por fazer. Thomas entrou com o terno que usava quando queria que cada pessoa na sala soubesse exatamente quem estava diante delas. Cabelo penteado, postura ereta, o olhar direto que havia encerrado negociações difíceis em 3 continentes. André Santos olhou para ele e o reconheceu. A cor saiu do rosto dele de uma forma que Thomas havia visto poucas vezes na vida. Não era surpresa. Era o tipo de reconhecimento que chega junto com a compreensão imediata de tudo que aquilo significava. Cada decisão errada, cada documento assinado, cada fornecedor que pagou para continuar, cada humilhação distribuída nos corredores do hotel que não era dele. Tudo de uma vez. "André", Thomas disse com uma calma que pesava mais que qualquer grito. "Sente." André sentou. Do lado de fora da sala, através do corredor, o hotel continuava funcionando. Hóspedes chegando, malas sendo carregadas, o saguão de mármore refletindo as luminárias douradas que Mariana havia escolhido com tanto cuidado. A vida do lugar seguindo em frente, sem saber que dentro de uma sala pequena nos fundos, tudo estava prestes a mudar. E Juliana Matos, que naquele momento estava sentada em casa sem emprego e sem saber o que viria a seguir, ainda não sabia que o telefonema que mudaria tudo estava a poucas horas de chegar. O telefonema chegou no fim da tarde. Juliana estava na cozinha pequena do apartamento, esquentando sopa para a mãe, quando o celular vibrou na bancada. Número desconhecido. Ela hesitou por um segundo, depois atendeu. "Juliana Matos?" A voz do outro lado era calma, profissional. "Sim, meu nome é Cláudio Sertori. Sou consultor responsável pela auditoria do Hargrove Grand. Precisamos que a senhora venha ao hotel o quanto antes. É importante." Ela ficou em silêncio por um momento. "Fui afastada." "Eu sei." O afastamento foi suspenso. "A senhora pode vir agora?" Juliana olhou para a mãe sentada na sala, para a sopa esquentando no fogão, para o apartamento pequeno que havia sustentado com 6 anos de trabalho naquele hotel. Depois olhou para o próprio reflexo na janela escura da cozinha. "Posso", ela disse. O caminho até o hotel durou 20 minutos. Juliana fez o trajeto a pé, como sempre, pelas mesmas ruas de sempre, passando pela mesma padaria da esquina, onde comprava café antes do turno. Tudo igual. Mas havia algo diferente no ar, daquele jeito que as coisas ficam quando você sente, sem conseguir explicar, que alguma coisa está prestes a mudar de verdade. Chegou pela entrada principal. O saguão estava mais quieto que o normal para aquele horário. Alguns funcionários em posição, mas sem o movimento habitual. 2 ou 3 hóspedes atravessando o espaço com malas. As luminárias douradas no teto, os arranjos de flores brancas no balcão, o piso de mármore refletindo tudo. Juliana parou na entrada. Olhou ao redor, tentando entender o que estava diferente, e então viu. No centro do saguão, de costas para ela, havia um homem.
Terno escuro, postura ereta, cabelo penteado, imóvel, como se estivesse esperando. Dona Celeste estava encostada no balcão lateral, com as mãos cruzadas na frente, os olhos marejados. Felipe estava a alguns metros atrás, de uniforme, o rosto carregado de uma emoção que ele claramente ainda estava tentando organizar. Dr. Cláudio ficava um pouco afastado, discreto como sempre, observando. Juliana deu um passo para dentro. O homem se virou, e o mundo dela parou. Ela o conhecia aquele rosto das fotos que ficavam emolduradas na parede do corredor administrativo, das matérias em revistas de negócios que às vezes apareciam na sala de descanso dos funcionários, do retrato grande que ficava na entrada da diretoria em que ela nunca havia entrado. Thomas Hargrove, o fundador, o dono, o homem que havia construído cada centímetro daquele lugar. O mesmo homem que havia sentado num banco de calçada encharcado, pedindo abrigo da chuva. O mesmo que havia tomado café com ela de manhã cedo, antes do turno. O mesmo que havia ouvido sobre sua mãe, sobre o medo de perder o emprego, sobre a frase que a mãe dela repetia desde que ela era criança. Seu Thomas. Juliana ficou parada no meio do saguão. As pernas seguiram em frente porque o corpo às vezes sabe o que fazer antes da cabeça alcançar. Parou a alguns metros dele. Olhou para ele, depois para as fotos na parede, depois para ele de novo, como se precisasse confirmar mais de uma vez que o que estava vendo era real. Thomas caminhou até ela, devagar, com aquela calma que ela havia aprendido a reconhecer nos dias do banco da calçada, mas que agora tinha um peso completamente diferente. Parou na sua frente. A olhou nos olhos. Você foi a única pessoa neste hotel, ele disse, com uma voz que não havia tremeção nem exagero, apenas verdade, que me tratou como gente. O silêncio que se seguiu durou segundos, que pareceram muito mais. Juliana sentiu as lágrimas chegarem antes de qualquer palavra. Não eram lágrimas de quem desmorona, eram de quem segurou muito, por muito tempo, e finalmente encontrou o momento em que podia soltar. Ela não disse nada. Não havia nada que coubesse naquele momento. Thomas também não disse mais nada por um tempo. Apenas ficou ali, diante dela, deixando o peso daquilo pousar do jeito que precisava pousar. Dona Celeste, do balcão lateral, limpou os olhos com o lenço que tirou do bolso do avental. Felipe olhou para o teto por um segundo, tentando controlar a própria emoção sem conseguir completamente. Foi Dr. Cláudio quem quebrou o silêncio, com uma palavra apenas dita para Thomas. André. Thomas assentiu. Se virou para o centro do saguão, onde André Santos havia sido trazido alguns minutos antes. O gerente estava de pé, o terno impecável de sempre, mas com algo irreparavelmente diferente na postura. A arrogância havia sumido. No lugar dela, havia aquela rigidez específica de quem ainda está tentando parecer maior do que se sente. Thomas ficou diante dele por um momento sem falar. Não havia raiva no rosto. Havia algo mais fundo que raiva. Era a expressão de quem foi traído por alguém em quem confiou e que agora está simplesmente encerrando um capítulo. Você construiu uma teia cuidadosa, Thomas disse. Levou tempo, paciência e inteligência. Fez uma pausa. É uma pena que você tenha usado tudo isso para destruir o que não era seu. André abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu dei anos para este hotel. Anos de dedicação que... Dedicação não é o que chamo quando alguém usa um lugar de confiança para benefício próprio. Thomas não levantou a voz. Não precisava. Marcos Dreher e Paulo Sete já foram notificados. Os contratos estão sendo revisados. Os valores serão apurados. Olhou para André com uma finalidade que não deixava espaço para negociação. Seu afastamento é imediato. O restante será tratado pelas vias adequadas. André olhou ao redor. Para Dona Celeste, para Felipe, para os funcionários que observavam em silêncio. Procurava algum rosto aliado e não encontrava nenhum.
Ficou alguns segundos assim, naquele saguão que havia comandado por 4 anos como se fosse seu, e então saiu sem mais uma palavra. A sala respirou. Thomas se virou para Juliana. Ela havia secado as lágrimas e estava de pé com aquela postura que ele havia aprendido a reconhecer como a dela. Ereta, direta, presente. Mas os olhos ainda carregavam tudo que aquele momento havia trazido. Tenho uma coisa para te devolver, Thomas disse. Dr. Cláudio se aproximou e entregou a Thomas a caixa que Juliana havia guardado no armário do vestiário. Thomas a segurou com as 2 mãos e a estendeu para ela. Você protegeu isso sem saber o que era, ele disse. Sem nenhuma razão além de sentir que era a coisa certa. Juliana olhou para a caixa. Era importante para alguém. Era de Mariana, minha esposa. A voz falhou num ponto pequeno. Ela projetou cada detalhe deste hotel. Essas anotações são tudo que ficou do processo dela. André ia jogar tudo fora. Juliana fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia uma decisão neles. Eu sabia que não podia deixar sumir. Não sabia por quê, mas sabia. Thomas assentiu. Ficou em silêncio por um momento, segurando a caixa, e então falou para todos que estavam no saguão com uma voz firme e clara. A partir de hoje, o Hargrove Grand tem uma nova gerente geral. O silêncio foi absoluto. Juliana Matos assume a gestão deste hotel com efeito imediato. Dona Celeste soltou um som pequeno, entre surpresa e alegria, que ela imediatamente tentou conter sem conseguir. Felipe fechou os olhos e balançou a cabeça devagar, com um sorriso que ele não tentou esconder. Juliana ficou imóvel. Por que eu? Ela perguntou. A voz saiu baixa, genuína, sem falsa modéstia. Era uma pergunta real. Thomas a olhou por um momento longo, antes de responder. Porque quando todo mundo me virou as costas, ele disse, você parou. Porque quando tinha tudo a perder, não abriu mão do que acreditava. Porque você guardou a memória de uma mulher que nunca conheceu só porque parecia a coisa certa. Fez uma pausa. Esse hotel precisa de alguém assim. Sempre precisou. Juliana olhou para o saguão ao redor. Para as luminárias douradas, para o mármore, para os arranjos de flores brancas que ela havia passado anos vendo sem saber que cada detalhe tinha uma história por trás. Depois, olhou para Thomas e, pela primeira vez desde que havia chegado, sorriu. Algumas semanas depois, o Hargrove Grand acordou diferente. Não era algo que você conseguia apontar com o dedo. Não era uma reforma, não era uma troca de mobília, não era nenhuma mudança visível que qualquer hóspede pudesse identificar de imediato. Era outra coisa. Era aquela sensação que alguns lugares têm e outros nunca vão ter, independente de quanto dinheiro seja investido neles. Era a alma. A mesma alma que Mariana havia colocado em cada detalhe daquele saguão e que havia sido sufocada aos poucos por 4 anos de gestão errada. Juliana Matos chegou cedo no primeiro dia como gerente geral. Mais cedo que qualquer funcionário. Entrou pela porta principal, parou no centro do saguão, olhou ao redor em silêncio por um momento e então foi direto para a área de descanso dos funcionários. Reuniu todo mundo antes do início do turno. Camareiras, recepcionistas, seguranças, pessoal da cozinha, manutenção. Cada pessoa que fazia aquele hotel funcionar de verdade, nos corredores que os hóspedes nunca veem. Ficou de pé na frente de todos sem papel, sem discurso preparado. Não vim aqui para mandar, ela disse. Vim aqui para cuidar deste lugar e de cada um que trabalha nele. Fez uma pausa. Esse hotel tem uma história que a maioria de vocês não conhece inteira. A partir de hoje, cada pessoa aqui vai saber de onde esse lugar veio e o que ele representa. Porque quem conhece a história do lugar onde trabalha, trabalha diferente. Ninguém aplaudiu. Não era o tipo de momento que pede aplauso. Era o tipo que pede silêncio, porque o silêncio significa que as palavras chegaram. A primeira decisão de Juliana como gerente surpreendeu todo mundo. Convocou Dona Celeste para uma reunião.
Não na sala da gerência, no saguão principal, na mesa redonda perto da janela que dava para a rua, a mesa que os hóspedes mais importantes usavam para reuniões rápidas de negócios. Dona Celeste chegou com o uniforme de sempre, o carrinho de limpeza deixado no corredor, as mãos cruzadas na frente com aquela compostura de quem não sabe bem o que esperar, mas enfrenta a si mesmo. Juliana a recebeu de pé, puxou a cadeira para ela sentar. Dona Celeste olhou para a cadeira, depois para Juliana, com uma expressão que misturava surpresa e aquela emoção que as pessoas mais discretas sentem, mas raramente mostram. "A senhora vai sentar aqui", Juliana disse, "porque eu tenho algo importante para dizer e quero que seja aqui, do jeito certo." Dona Celeste sentou. Juliana tirou um envelope da pasta que carregava. Colocou na mesa. 18 anos neste hotel. 18 anos de trabalho honesto, de silêncio quando custou caro guardar segredo e de fala quando custou ainda mais falar. Fez uma pausa. Isso tem um valor que nenhum olerite pagou até agora. Dentro do envelope havia uma carta de reconhecimento formal, assinada por Thomas Hargrove, e um ajuste de salário retroativo cobrindo os últimos 2 anos. Dona Celeste abriu o envelope devagar. Leu. Dobrou o papel com cuidado. Ficou em silêncio por um tempo longo. Quando ergueu os olhos, estava chorando. Não o choro contido de sempre. O choro de quem finalmente foi vista depois de muito tempo sendo invisível. Não precisava, ela disse. Precisava sim, Juliana respondeu. E era para ter acontecido antes. Felipe foi chamado em seguida. Entrou na sala da gerência com aquela postura de quem não sabe se vai receber uma segunda chance ou a conta final pelos erros cometidos. Sentou na cadeira de frente, as mãos no colo, o olhar direto, mas carregado. Juliana não o fez esperar. Você errou, ela disse. Assinou algo que não deveria ter assinado sem entender o que estava fazendo. Pausa. Mas quando entendeu, voltou atrás. Isso diz mais sobre quem você é do que o erro em si. Felipe respirou fundo. Eu tinha medo. Eu sei. Todo mundo tem medo. Ela o olhou. O que te define não é que você sentiu medo. É que foi assim mesmo. A nova função de Felipe não era mais apenas segurança. Juliana criou uma posição que o hotel nunca havia tido. Coordenador de acolhimento, responsável por garantir que cada pessoa que chegasse ao Hargrove Grand, independente da aparência ou do motivo, fosse recebida com respeito. Felipe ouviu a descrição da função em silêncio, e quando Juliana terminou, ele ficou alguns segundos sem falar. Por que eu? Ele perguntou. As mesmas palavras que ela havia dito para Thomas semanas antes. Juliana sorriu. Porque quem já errou dessa forma e voltou atrás, nunca mais vai deixar acontecer de novo. Marcus Dreyer e Paulo Setti haviam sido desligados na semana anterior, com os processos administrativos encaminhados para as instâncias competentes. Thomas havia sido direto com os dois, sem crueldade, mas sem condescendência. As consequências eram o resultado natural das escolhas que fizeram. O hotel seguia em frente. André Santos não havia dado mais notícias. Seu nome havia sumido dos corredores do Hargrove Grand com a velocidade silenciosa das coisas, que nunca deveriam ter existido do jeito que existiram. Thomas voltou ao hotel numa tarde de sol, algumas semanas depois de tudo. Não foi anunciado. Não havia reunião marcada, não havia agenda. Entrou pela porta principal como qualquer pessoa entraria. Olhou para o saguão, para as luminárias douradas, para os arranjos de flores brancas no balcão que continuavam exatamente como Mariana havia escolhido. E ficou parado por um momento só olhando. Juliana o viu chegar da recepção. Foi até ele sem pressa. Como está? Ela perguntou. Melhor, ele respondeu. E era verdade. Caminharam pelo hotel juntos, pelos corredores que Thomas conhecia de cor e que agora tinham um silêncio diferente. Passaram pela área de serviço, pelos bastidores, pelos mesmos corredores estreitos onde Thomas havia ficado encostado na parede,
ouvindo conversas que não deveria ouvir, tudo igual na forma, completamente diferente no ar. Quando chegaram à saída lateral, Thomas parou. "Quer dar uma volta?" ele perguntou. Juliana foi buscar a bolsa. O banco de metal na calçada estava lá, como sempre. O mesmo banco onde tudo havia começado. Thomas sentou num canto, Juliana no outro, exatamente como na noite da chuva, como nas manhãs de café antes do turno, como se aquele banco fosse o lugar onde as conversas verdadeiras daqueles dois precisavam acontecer. Ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o barulho da cidade ao redor. "Posso te perguntar uma coisa?" Juliana disse. "Pode." "Quando você estava sentado aqui naquela noite, encharcado, depois de ter sido barrado no seu próprio hotel." Ela olhou para ele. "O que você estava pensando de verdade?" Thomas ficou em silêncio por um tempo. "Estava pensando em Mariana." Pausa. Ela sempre dizia que a maior armadilha do sucesso é esquecer de onde você veio, que quando você para de enxergar as pessoas ao redor, você perde o mais importante que tem. Olhou para a frente. "Eu passei 2 anos dentro da dor de perder ela e esqueci de viver o que ela me ensinou." Juliana ouviu sem interromper. "Aquela noite na chuva," Thomas continuou, "foi a primeira vez em 2 anos que eu me senti parte do mundo de novo. Não porque alguém me reconheceu, porque você não me reconheceu, porque você parou e perguntou se eu estava bem sem precisar de nenhuma razão além dessa." Juliana olhou para o hotel por um momento. "Minha mãe ia gostar de você." Thomas sorriu. "E Mariana ia gostar de você." O silêncio que veio depois era do tipo que não precisa ser preenchido. Era o silêncio de 2 pessoas que passaram por algo grande juntas e que sabem que não precisam explicar isso para ninguém. Então Juliana falou devagar, como quem está soltando algo que ficou guardado tempo demais. "Tem uma coisa nas anotações de Mariana que eu li antes de fechar a caixa." Olhou para Thomas. "Uma frase no final da última página." Thomas virou para ela. "Ela escreveu assim," Juliana disse, "e eu decorei porque não consegui esquecer." Respirou fundo. "Um hotel não é 4 paredes e um teto. É o lugar onde as pessoas chegam carregando o peso do mundo e vão embora um pouco mais leves. Se você conseguir fazer isso, fez tudo certo." Thomas fechou os olhos. Ficou assim por alguns segundos, com o barulho da cidade ao redor e o sol da tarde batendo de lado, e sentiu aquela frase pousar em cada parte dele que havia ficado pesada nos últimos 2 anos. Mariana havia escrito aquilo antes de partir, e sem saber, havia deixado as palavras certas para chegarem até ele da forma mais improvável possível. Guardadas numa caixa, salvas por uma mulher que nunca a conheceu, entregues num momento em que ele precisava delas mais do que em qualquer outro. Quando abriu os olhos, estavam marejados. Não tentou esconder. "Obrigado," ele disse para Juliana. "Só isso." Ela assentiu. Olhou para o hotel, para a fachada que refletia o sol da tarde, para as pessoas entrando e saindo pelas portas de vidro que Mariana havia escolhido porque deixavam a luz natural entrar. E então Thomas tomou a decisão que havia estado amadurecendo em silêncio desde aquela noite na chuva. A decisão que ninguém esperava. "Vou voltar," ele disse. "Para dentro do negócio, para dentro das decisões, para dentro do que construí." Virou para Juliana. "Mas vou voltar diferente e quero que você esteja ao lado disso." Juliana o olhou. "Já estou." Thomas se levantou do banco. Olhou para o hotel por um último momento. Para o lugar que havia sido construído com amor, que havia perdido a alma por um tempo e que havia encontrado o caminho de volta através de uma funcionária que ofereceu biscoito e água para um estranho encharcado numa calçada. Às vezes é assim. As coisas mais importantes da vida não chegam com aviso, não chegam com fanfarra, não chegam vestidas de importância. Chegam simples, diretas, no momento em que você menos espera. Chegam como uma pessoa que para e pergunta se você está bem.